Feche os teus olhos, se você puder levantar suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem acrescentado, se revelado, se manifestado até aqui, nesse ambiente profético, nesse ambiente, Pai, onde o Senhor se manifesta, se revela aos nossos corações, aos nossos ouvidos, à nossa mente. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua palavra que já tem nos alimentado, Pai, através das reflexões, da meditação, dos louvores. Agora, Pai, vamos nos aquietar para ouvir um pouco mais da tua palavra. Seja assim a bênção da transmissão, a bênção da revelação da tua palavra, convertendo os nossos corações e mente para o Senhor e para a verdade revelada do Senhor. Em nome de Jesus, assim edifica a tua igreja hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de sentar, se você puder, olha aí para esse irmão do lado. Fala, é um milagre você aqui, meu irmão. Fala assim, posso abraçar esse milagre? Dá um abraço nesse irmão, se você puder. Amém, glória a Deus. Amém, abraça o milagre aí. Esse irmão aí do lado é um milagre. Amém? Glória a Deus. Aleluia, pode se assentar. Glória a Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Vai lá comigo em Jó. Jó capítulo 38. A partir dos versículos 33 a 37 tem uma declaração extraordinária, como se fosse uma oração. É como se o Senhor estivesse falando para Jó. E aqui tem uma revelação que eu gostaria de destacar. Eu vou ler na versão corrigida, nova, corrigida e fiel, Almeida, né? E esses versículos aqui. E eu quero dar continuidade da pregação do domingo passado. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei só na primeira parte, amém? E nós anunciamos aos irmãos duas verdades que se relacionam de uma maneira muito profunda e profética na palavra de Deus. A primeira que você ouviu domingo passado, domingo de ceia, né? Foi sobre o odre de pele, né? Que recebe um vinho novo. E nós caminhamos ali na palavra de Deus, com revelações de Deus, comparando, né? Nós, homens, humanos, nesse corpo que estamos agora, como se fosse um odre. E ele está envelhecendo. Então, um vinho de aliança, de revelação de Deus, ele veio. E nós agora estamos nesse corpo de morte, um corpo que envelhece. Mas ele carrega uma glória, ele carrega um tesouro. E isso é para aqueles que buscam o Senhor. São para aqueles que estão buscando ouvir a voz de Deus de novo. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, o Evangelho em Jesus, nós nascemos de novo. Então, ele está formando um odre novo, porque esse odre novo, que é um corpo glorificado, que está sendo formado em você, num dia exato da volta de Jesus, você vai receber um corpo glorificado, contendo a vida de Deus que já está em você pela fé, que é a vida no Espírito. Amém, irmãos? Então, ficou bem entendido isso. E hoje eu quero prosseguir com vocês sobre a segunda parte, que também acho muito interessante a relação que ela tem, porque vai lembrar do milagre que Jesus fez lá em Caná da Galileia, num casamento. É o primeiro milagre de Jesus aqui na terra, público. E ele começa o ministério, ele vai começando o ministério, e ele vai para esse casamento, e lá acontece o milagre. E nesse milagre, Jesus transforma água em vinho.
E é um vinho velho, é um vinho maduro, é um vinho bom, o melhor vinho. E ele não podia colocar vinho novo naquelas talhas de pedra. Foram 6 talhas. E você vai acompanhar hoje como a estruturação do livro de João, do Evangelho de João, e essa revelação tem a ver, né, com toda a estrutura de revelação profética de Deus desde o Gênesis. Amém? E eu quero comprovar para você que essas pedras, essas talhas de pedra, 6 talhas, elas, para mim, o Espírito Santo me deu assim um entendimento de que elas representam um odre de pedra, não um odre de pele. O odre de pele é a humanidade, são as pessoas. E Deus tem um propósito de um tempo determinado e também para um novo odre de um novo vinho, que é a nova natureza de Deus. Mas Deus também tem promessas de um vinho novo para a criação. E eu entendo, irmão, que os céus e a terra que hoje nós estamos vivendo, nessa ordem presente que estamos testemunhando, essa ordem de vida, essa ordem de leis, essa ordem até geográfica da terra, com mares, montanhas, continentes, vulcões, sabe, irmão? Todo esse ecossistema que vivemos agora é uma ordem que Deus revela da natureza. E isso vai passar. Assim como o homem precisa nascer de novo, e um odre velho tem que dar lugar para um odre novo, de um vinho novo, assim também tem promessas dessa ordem presente passar, e isso vai ser como se fosse um odre que está envelhecendo, e que Deus tem promessas para uma nova criação, para uma nova ordem para a nossa criação aqui. Amém? Você vai entender, vai ficando atento aí. Eu quero ler para você lá em Jó 38, 33 a 37. Procurei na palavra de Deus, porque às vezes Deus vai me dando assim uns raciocínios, uns pensamentos, e aí eu falei, tem que estar na Bíblia. Aí eu vou procurar na Bíblia. Amém, irmãos? E aí eu fico crendo que eu não estou ficando doido, porque eu encontro na Bíblia. Amém, irmãos? Aí as coisas que eu penso que não está na Bíblia, eu falo, opa, tira isso daí. E lá em Jó 38, 33 e 37, quem encontrou, diga amém. Diz assim, sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubram? Você manda na chuva? Você manda no céu? Vai questionando. Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui. Cadê o homem que pode mandar nessa força poderosa da natureza? Raios, trovões, vendavais, tempestades, chuvas, o poder da natureza. Os vulcões, chuvas, granizo, enfim, está sendo questionado. Você vai mandar, homem? Quem é você, homem? Quando foi estabelecidos os fundamentos da terra, os fundamentos do céu, os limites das águas, toda a sistemática do sustento de vida, quem é que sustenta o globo terrestre, nesse vasto universo, nessa vasta criação? Mandará você nos raios que saem, e os raios vão dizer, eis-nos aqui. Versículo 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Olha essa pergunta, irmão. Quem foi que colocou o algoritmo da vida, da inteligência original e não artificial, no odre chamado homem? Quem foi que colocou a sabedoria, o entendimento, a inteligência no odre chamado criação, céus, terra, ventos, águas? Quem foi? E o versículo 37, quem numerará as nuvens com sabedoria?
Hã? Quem foi que criou tudo isso? Quem que estabeleceu os princípios? Olha isso aqui, irmãos. Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Amém, irmãos? Amém, queridos? Olha que interessante. Quem vai esvaziar os odres dos céus? Odres é um recipiente. Você aprendeu aqui na semana passada. Esse odre de pele era abatido um animal e era tirado todo o interior do animal, era sangrado, ele era abatido, fazia ali a limpeza e tirava todo aquele interior, ou seja, aquela forma de vida ganhava uma nova utilidade, um novo propósito, uma nova forma dele mesmo. Olha que interessante. Então agora, irmão, nós também estamos tendo um entendimento. Quando eu olho para os céus, para a terra, para os planetas, para os céus, para os mares e as profundidades dos mares, as montanhas, quando eu vejo essa natureza, como eu estou testemunhando agora, há uma revelação aqui dizendo, é como se fosse odres, odres dos céus. E aqui a palavra está em plural, irmão. Céus está em plural. Então você vai ter, no mínimo, pela que a palavra revela, 3 céus. 3 céus. Você tem o céu da glória de Deus, onde está contida de uma forma sábia a plenitude da glória de Deus, que é incorruptível, e tudo isso está em ordem nesse céu. Você tem um segundo céu que Deus criou e sabia da rebelião dos filhos, porque tinham a escolha de amar a Deus e sabiam que parte iam se rebelar, assim também como a humanidade. E nós temos esse terceiro céu, que é o céu dos homens. O segundo céu, irmão, é as regiões celestiais, que a Bíblia diz. É lá onde estão nossos inimigos, que a Bíblia diz, que são poderes, sabe, tronos, autoridades, potestades. É onde há uma guerra dos filhos de Deus que caíram, e eles têm esse lugar, e inclusive influenciam nesse céu dos homens, porque eles ganharam, irmão, grilaram o nosso céu, irmão, e a terra nossa. E nós estamos, irmão, sendo enganados. E a ordem dessa queda é que está dando um sistema para este mundo. Olha só, irmãos. E Deus está dizendo que vai se esvaziar. Ou seja, irmão, tem um vinho novo para chegar. Tem uma plenitude para vir, tem algo novo para isso que está velho e que está envelhecendo. Os céus estão envelhecendo. E essa ordem de vida aqui na terra está envelhecendo. E essa terra está envelhecendo. Diga para o seu irmão, a terra está envelhecendo. Você também, fala para ele. Essa ordem presente está passando. Amém? Odres dos céus. O Criador também olha para os céus, toda a criação, e compara também como odre. Ele vê o homem do pecado como um odre de pele, e vê a criação como que caiu junto com o homem também, como um odre que está envelhecendo, preservando um grande tesouro, um grande mistério. Amém, irmãos? Está escondido, irmão, para os sábios, para aqueles que buscam o conhecimento e a revelação de Deus. Amém? Vamos para lá em João capítulo 2, versículos 1 a 11. Agora nós vamos para esse segundo texto que eu quero ler com vocês. João capítulo 2, versículos 1 a 11. Quero dar esse gancho para você. Eu quero ler esse maravilhoso milagre. Primeiro milagre de Jesus, público. Quem encontrou, diga amém. No terceiro dia, olha só. No terceiro dia.
Aí, meu irmão, minha mente profética já começa a se coçar. Amém, irmãos? Porque hoje, irmão, nesse sermão eu quero derramar um pouquinho de coisas antigas e coisas novas e de coisas futuras que, quem sabe, nossa geração, dos nossos filhos é certeza, mas nós, pais aqui, vai também alcançar. Vamos ver. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. E então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, e embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Gente, depois do milagre desse, quem não crê? E os discípulos já estavam andando com Jesus, e o conceito da crença de que Jesus era especial, extraordinário, que havia algo diferente em Jesus, eu acho que a ficha ia caindo no meio do caminho do discipulado. E quando Jesus faz esse milagre, transformando água em vinho, e eu acho muito simbólico isso aqui, irmãos, porque o enredo aqui é um casamento. E o texto é destacado que no terceiro dia houve um casamento. E aí tem essas talhas de pedra, ou potes de pedra, tem a água, esse elemento, e que é transformado num ato milagroso com a presença de Jesus. A água é transformada em vinho. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Isso impressiona muito a gente. A gente lê esse texto e a gente fica impressionado. Eu creio, amém? Quem creu aqui que Jesus transformou água em vinho? Amém, irmão? Me lembro daquela entrevista do Danilo Gentili, né? Que entrevistou o Henrique Cristo, né? Que é o nosso Cristo brasileiro, amém? O Brasil tem um Cristo dele, amém, queridos? Aí temos o Cristo Redentor, que não se mexe, não fala, tá lá, em cima do morro. Mas nós temos um Cristo que anda para lá e para cá falando que é Jesus. Aí o Danilo estava entrevistando ele, não, beleza e tal. Poxa, tá chegando seu aniversário, né? Tá chegando 25 de dezembro. Olha só. Vamos celebrar. Vamos pegar aqui um vinho, vamos beber. Ele, oh, sim, que maravilha, vamos celebrar, sim, eu gosto de vinho. Aí o Danilo pegou uma taça de vinho. E para ele a menina entregou um copo com água. Aí não estou entendendo, não understand, man. Não estou entendendo. Eu, não, pode dar conta, se vira aí, pode transformar em vinho. É lógico que ele deu muita risada, mas não transformou a água em vinho. Amém, irmãos? Mas é interessante, por quê? Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós, humanos, com a nossa inteligência artificial, estamos transformando muitos elementos. Você sabia que estão transformando alguns elementos em ouro com o poder da fusão nuclear? Gente,
vocês vão ver coisas. E nós vamos ficar impressionados com o poder que está sendo deliberado à humanidade nos últimos dias. E é poder que nós estamos descobrindo. E esse poder é poder de Deus, que Deus está dizendo assim, pode descobrir. Isso ficou selado até o tempo determinado. Mas agora eu vou deixar vocês descobrir. E eu quero saber o que vocês vão fazer com esse poder. Satanás já sabe. Ele quer enganar. Jesus, irmão, transforma a água em vinho. E isso aqui me dá a simbologia de que aquilo que está numa forma que o próprio Deus estabeleceu, também pelo próprio Deus vai ganhar outra forma, pelo poder de Deus. E é muito interessante, irmão, porque é no terceiro dia, é um casamento, tem água transformando-se em vinho. Essa estruturação dessa passagem tem muita revelação profética. No terceiro dia, entrelaça os dias milenar proféticos. Naquela série 7 dias, você aprendeu um pouquinho sobre isso na palavra de Deus. Esse entendimento de 2 dias ou 2 milênios após a primeira vinda de Jesus. Porque na vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, era inaugurado profeticamente uma contagem de dias proféticos chamado últimos dias. Por que últimos dias? Porque tem a contagem de 2 mais 1. Se pegar a contagem desde o Éden, lá da origem, nós temos 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios, 4 milênios que Jesus veio. No 4º milênio para o 5º, aí veio o fechamento do 5º milênio, o fechamento do 6º milênio do homem aqui na Terra. Você pode ter várias teorias, mas o que a Bíblia nos revela é essa contagem. E é muito extraordinário isso, irmãos, porque depois da primeira vinda de Jesus, está marcando esse tempo. E no terceiro dia, teve um casamento. O que a gente tem de revelação profética é que quando Jesus voltar, seria então inaugurado o 7º milênio, fechando 6.000 anos, e um sábado, que é o milênio milenar, é o milênio de Cristo na Terra. Então Jesus veio a primeira vinda, primeiro dia, segundo dia, estamos encerrando. Quando virar o terceiro dia, é a volta dele. É o milênio de descanso da Terra. Esse terceiro dia é o casamento de uma criação e da igreja de Jesus com o noivo. Amém, irmãos? E nós vamos ser servidos, irmãos, de uma nova natureza, de um novo céus, de uma nova terra. Essa ordem aqui vai passar. Os montes serão aplanados, o mar não mais existirá. Vai ter uma terra só, porque era assim que era no começo, uma pangeia. Aí com o dilúvio, Deus colocou os mares, colocou as nações. Entende, irmãos? Isso vai voltar. Quando é que volta isso? Pertinho da volta de Jesus, irmão. E quem é, irmão, que vai cutucar isso? É nós. Com que poder? Com o poder que Deus vai sendo descoberto, e nós vamos mexer nisso aqui, irmãos. E nós já estamos mexendo. Nós estamos fazendo chuva, nós estamos cavando essa terra, nós estamos mexendo em tudo. Nós estamos botando robô em tudo que é lugar, inteligência artificial. Nós estamos mexendo nisso aqui tudo, irmão. Isso aqui tudo vai ser mexido pelo homem. Eu vou te falar. Vai ser necessário. E a humanidade vai ver a necessidade que vamos precisar de uma intervenção da verdadeira inteligência original, criadora de todas as coisas. Eu já estou começando a ficar... Amém, irmãos? Olha que interessante, marcando o casamento do noivo, seu reino milenar com novos céus, uma nova terra. A transformação da água para o vinho, indicando uma natureza nova, uma ordem nova, diante das 6 talhas de pedra, indicando 6 milênios, 6 tempos
que a ordem natural da água, dessa ordem presente, vai ter. E sob a presença e a palavra de Jesus, isso vai ser transformado. Amém, irmãos? Amém, queridos? Os tempos determinados da sua misericórdia sobre essa velha terra, esse velho céu e esse velho homem. Abra comigo a sua Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. O profeta Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 3, eu vou ler para você a fonte desse entendimento que eu estou construindo aqui, profeticamente com você nas Escrituras. Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 3. Amém? O texto diz assim, olha só, irmãos. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Você pode dar um glória a Deus? Sem entender? Essa palavra, ela é além da realidade do cenário que Israel vivia com relação ao cativeiro babilônico. Tem profecias, irmão, que são cíclicas. Deus vai pegando aquela situação que é uma imagem, é uma figura da realidade de Israel, e ele aproveita e fala com a mesma palavra profética, ele dá discernimento do tempo que estão vivendo, mas a mesma palavra é tão profunda e profética que isso se desenha profeticamente para um tempo futuro. E essa palavra aqui, ela não se aplica ao tempo presente daquela época. É uma revelação de um tempo futuro, de um tempo profético. Assim como Deus estava ferindo Israel com Babilônia, mas que também, ao mesmo tempo que estava prensando Israel para dar um vinho ou para dar um azeite da obediência, depois de tanta desobediência, em cultuar outros deuses, em colocar, irmão, dentro do templo sagrado, sacrifícios e imagens de esculturas. Israel esqueceu. Essa palavra, irmão, é assim como Deus, voltemos para o Senhor, Ele que nos despedaçou, acabou com Israel, acabou com o templo, acabou com a terra de Israel. E Ele fala, mas nos trará cura, porque tem uma redenção, tem uma esperança, tem uma promessa. E Ele diz, Ele nos feriu, mas vai sarar nossas feridas. Aí, irmão, quando Ele vem para cá, depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Aí, irmãos, aí ficou todo mundo boiando. Ué, como assim 2 dias? Israel, cativeiro babilônico? Não, ficaram 70 anos. Como 2 dias? Essa palavra profética, ela é futura. Ela está pegando uma figura presente de Israel e está lançando uma revelação profética para os últimos dias. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, vai nos restaurar para que vivamos em sua presença. Amém, irmãos? 2 vindas de Jesus, as 2 vindas, atenção, igreja, de Jesus tem revelação profética com as chuvas de inverno. Olha que lindo, irmão, tão certo como nasce o sol. Quem é o sol da justiça? Jesus. Atenção, irmão, quando esse sol chegar, a simbologia da glória de Cristo que vai ser revelado na sua glória quando Ele voltar de novo, porque a primeira vinda dele, Ele não veio na sua glória, Ele se despiu da glória e se vestiu de odre de pele, de carne e osso.
Em humilhação, em humildade, o Deus humilhado se revelou como homem. Agora, a segunda vinda dele, aí, meu irmão, ele vem vestido com a sua glória, e uma glória, irmão, que foi conquistada pelo desapego, pela humildade de um servo. Quando ele vier, meu irmão, atenção. Olha só, irmão, as duas vindas de Jesus têm revelação profética com as chuvas de inverno, que é a chuva temporã, que ela vem no início das estações agrícolas, amolecendo a terra para o plantio da semente de azeite, de vinho, de trigo para Israel. No mês de setembro e outubro, irmão, é essa chuva temporã. É a primeira chuva, é a chuva de inverno ou chuva de outono para o hemisfério do Oriente Médio. Atenção. Essas chuvas bem-sucedidas podiam marcar o ponto para a maturação da colheita do vinho anterior. Atenção, irmãos. Essas chuvas de outono, quando é que começam as chuvas aqui no Brasil, irmão? Que mês que começam as chuvas aqui? Agora nós estamos na seca, certo? Aqui em Rondônia a gente só tem duas estações, né? O calor e a rodoviária, né? A estação da rodoviária. Ou aqui é pó, ou aqui é barro, amém, irmãos? Nós só tem duas estações, pó e barro. É calor, calor, calor e depois chuva. As chuvas começam em setembro, outubro. E quando que elas terminam? Terminam lá para maio, abril, maio. Sim ou não? É o mesmo calendário, só que invertido. Porque nós estamos em outro hemisfério. Olha só. Lá na terra de Israel, é uma terra especial que Deus marcou. E ele está falando que a revelação dele, de 3 dias de restauração, para estar na presença dele, ele vai vir como o sol, é uma certeza isso, ele vai aparecer. Inclusive, quando ele aparecer, a Bíblia diz de um sinal. Isso aqui tudo vai escurecer. E o sol, não vai mais nada brilhar. Tudo vai ficar escuro. Pastor, não fala um trem desse, vou te falar. Foi a Iá que levou nós para lá. Foi nós e o Satanás, junto com a Iá e o homem, que levou nós para a gente não ver mais a luz do sol. Vai escurecer. Fala para você, irmão, vai escurecer. Tão certo, irmão, como diz as Escrituras, ele aparecerá como um sol. Toda a humanidade vai ver o brilho da glória dele, porque tudo aqui vai estar escuro na volta de Jesus. Todo olho verá. Amém, irmãos? Presta atenção, eu estou ficando tranquilo. O que eu quero dizer para vocês é interessante. Assim como ele vem com as chuvas de inverno e com as chuvas de primavera. Atenção, irmão, ele vem em 2 tempos. Com as chuvas, e isso marca o quê, irmão? Marca o vinho, o ponto do vinho. Marca as colheitas. Atenção, irmão. As chuvas da primavera, ou fim do inverno, que é a seródia, vinha mais tarde, antes das colheitas, e era essencial para o amadurecimento dos grãos e frutos. Essas chuvas bem-sucedidas marcavam o tempo para a nova colheita e o vinho novo. Olha só. Por que Jesus fala assim, vocês têm que ter um odre novo para o vinho novo? Porque Jesus, irmão, chegou que nem a chuva. Ele veio marcando que o vinho velho está velho. Ele veio marcando. Primeira chuva, a primeira vinda dele. Vocês podem aproveitar aí esse odre velho, que esse vinho velho. Está chegando uma chuva para uma nova colheita. É um vinho novo. Então, assim, irmãos, quando é que Israel tinha vinho novo? Na chuva de primavera. Porque era uma chuva antes da colheita para amadurecer os frutos nas árvores, para eles poderem tirar um vinho novo.
Então Jesus marca aí. Olha só que interessante, irmãos. Eu quero ler para você lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 10 a 14. Meu Deus, será que vamos ter a terceira parte do sermão? Deuteronômio, capítulo 11, versículos 10 a 14. Quem está entendendo, diga amém. Quem está querendo ouvir, diga amém. Amém. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 10 a 14. Vamos lá, irmãos. Olha essa revelação aqui. Aí você vai entender por que Deus trabalha com Israel, com a geografia de Israel, com o povo de Israel e com esse negócio de chuva. Terra, chuva, essa ordem presente de colheita, de cultivo. E ele está dizendo, irmão, que tem um vinho novo, para um odre novo. Isso é para a humanidade, é para aqueles que creem. Tem um vinho novo, e uma terra nova. Para essa criação caída, nós vamos ter um renovo. Atenção, irmãos. Isso está marcado com as vindas de Jesus. A primeira vinda de Jesus é a primeira chuva de inverno. Ele veio denunciar que acabou a colheita, ó. Vocês estão vivendo de um vinho velho. E nós estamos marcando isso aqui. Só que eu sou o vinho novo, eu estou trazendo um vinho novo. E ele veio e profetizou o evangelho, irmão. E aí, irmão, quando ele voltar, que é a sua segunda vinda, que está chegando, esse tempo, aí, irmão, ele vai marcar o quê? É o odre da criação, isso vai ser renovado. E um vinho novo, uma nova natureza, uma nova vida, um novo céu e uma nova terra vai ser colocado aqui, irmãos. Olha o que o Deuteronômio diz em capítulo 11, 10 a 14, quem encontrou, diga amém. A terra da qual vocês vão tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer irrigação a pé como uma horta. Atenção, irmãos. Essa terra que nós estamos agora, irmão, ela é do pecado, ela está sob a mentoria de Satanás. Tudo isso legal. Ele ganhou de maneira legal, por expertise da mentira, do engano. É a terra do Egito, irmão. Para nós cultivar aqui, nós temos que colocar água, pegar água, colocar esforço, suar o nosso rosto. É terra do Egito. Mas olha o que Deus tem de plano para a terra, para o povo dele, para aqueles que buscam a sua aliança, para aqueles que buscam o seu nome. Essa terra, irmão, essa horta aqui, irmão, que nós estamos, sabe, irmão, manipulando as sementes, as lavouras, com a inteligência artificial, nos últimos dias, meu irmão, ninguém vai poder plantar, ninguém vai poder colher, irmão. É terra do Egito, a tecnologia vai estar na mão de um governador da terra toda, irmãos. É de um faraó, com seus deuses. Atenção, igreja. Mas olha o que Deus tem. Mas olha o que ele diz no versículo 11. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Tem tempos determinados. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que lhes dou hoje, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham cereal e tenham vinho novo e azeite. Amém, irmãos? Olha que interessante a relação de Deus com a terra prometida. Irmãos, nós vivemos de fé para alcançar uma terra prometida, porque a terra que estamos agora é do faraó, é do Egito. É dos nossos próprios entendimentos,
do entendimento do pecado, irmão. Olha só, irmãos. A grande tribulação vai revelando os últimos 7 anos antes da volta de Jesus. Pensa bem. São 7 taças, marcando a maturidade do vinho velho, desse tempo presente, que está chegando no limite, dessa terra que está chegando no limite, desse céu que está chegando no limite, e que está sendo corrompido e explorado pelo entendimento humano e o entendimento dos anjos caídos. Deus marca 7 taças. É onde vai transbordar o vinho da ira de Deus. Marcando o que, irmão? Vai rebentar. As talhas vão rebentar. Esse céu e essa terra que vocês veem hoje, elas têm um tempo determinado. E a minha ira vai ser, eu vou esvaziar esse céu. Eu vou esvaziar essa terra. Porque o limite do mal dos homens e o limite do mal dos filhos caídos dos céus estão chegando no limite, no tempo determinado de Deus. Amém, irmãos? O vinho velho marca os limites dessa velha terra, do velho homem que chegará à maturação do mal nos últimos dias da terra. Dessa terra que conhecemos. Vamos comigo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 12. Irmãos, quem aqui tem a alegria de saber a boa notícia que você vai ter um corpo glorificado? Você entende isso? Então deixa eu falar um negócio. Você vai estar com o corpo glorificado. E não esse corpo glorificado, dessa vida agora que não morre, é para aqueles que têm aliança com Deus. Amém, irmãos? Atenção. Então o Senhor está preparando um mundo novo, uma nova ordem, um novo céu e uma nova terra para a gente reinar com Ele. Amém, irmãos? Então o que eu estou querendo que você não esqueça nesse sermão, nessa palavra, é que assim como é real o vinho novo para essa vida velha que você tem, para esse corpo que está morrendo, também tem promessas para a terra que estamos vivendo. Onde a injustiça está operando, onde a morte está operando, onde o mal está prosperando, irmãos. E você não tem controle disso. Por mais que você faça o bem, o mal está sempre junto da gente. Isso tem um tempo determinado. Atenção, igreja, eu queria que você renovasse a sua mente, renovasse seu espírito, seu coração na palavra da promessa. Meu Deus. E deixa eu falar uma coisa, irmão. Está chegando. Está chegando, irmãos. Apocalipse 14, 9 a 12 vai dizer: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Atenção, irmãos. Tem um negócio aqui com vinho. Aqueles que colocarem a marca da besta, aqueles que aceitarem o sistema desta velha terra que está chegando no limite do seu mal e do governo dela sobre a terra, é um governo dos anjos caídos com os homens maus, com poder de sabedoria e inteligência quântica. O mundo espiritual vai estar esquadrinhado pelo poder da ciência que está na mão dos homens. Atenção, vão transformar água em vinho. Quem? Jesus? Não! A humanidade caída. Esse poder vai ser dado para a humanidade. Olha isso aqui, irmão. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura
no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para que todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Se você entende um pouquinho de Apocalipse, nós estamos no cenário último, aonde a besta é manifestada, o anticristo, e todo um sistema mundial, irmão, que não tem como sair dele. Você só sai dele se você ter fé em Cristo. No Cristo verdadeiro. Detalhe, que antes do conhecimento da IA e o poder científico e quântico que nós estamos descobrindo nesses dias atuais, não poderíamos entender essa passagem profética. João, irmão, viu isso há 2000 anos atrás. Um mundo, irmão, aonde há um sistema tão poderoso, tão inteligente, que no mundo todo, você vai ser controlado quanto o que vai comer, o que vai vender, o que vai plantar, se vai colher. Atenção, eu te pergunto uma coisa, cadê o dinheiro de papel? A pergunta para mim não é nem o dinheiro de papel, é cadê o dinheiro, pastor? Tem 6 anos que eu não pego mais em dinheiro de papel, irmão. E vou falar para você, a vontade, às vezes, é que tivesse no meu pulso aqui. Não, só débito, crédito. Tem que ficar carregando cartão, irmão. Cartão os incas carregavam. Deixa eu falar um negócio doido aqui para você que, por agora, talvez você não vai entender, irmão. Mas eu quero ler para você, irmão, para que você consiga... Irmão, antes do conhecimento da IA, eu vou falar assim, pastor, quando é que começaram esse negócio de IA? Amiguinho, na década de 30. Década de 30, pós-guerra. Já tinha IA. Já tinha. E o que a gente está vendo agora, irmão, tem 70 anos, 80 anos, que em secreto esse negócio está avançando. O que estão mostrando hoje, irmão, no mínimo, nós estamos em desvantagem de uns 40 anos de inteligência. Aonde é que está isso? Na mesa dos poderosos dessa terra, os reis, e na mesa do Satanás, que está trabalhando junto. Irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Aproveite para usar a IA agora. Porque em breve ela usará você. Ela usará nós. Não vai ter boca, irmão. E nós estamos indo para um lugar, irmão, que não tem mais jeito, irmão. Não vai ter mais jeito. Deixa eu te provocar. Década de 30, 40. Tem uma teoria de quem é o dono das criptomoedas nesse mundo. Criptomoeda é um sistema moderno de economia financeira e não tem para onde mais parar, irmão. Nós estamos indo para lá. Você não vai pegar mais dinheiro. O sistema todo, irmão, está ficando unificado. Deixa eu falar um negócio, irmão. Aí tem gente comprando... Aqui, esse aqui tem cara que tem criptomoeda. Esse aqui também. Esse aqui tem, irmão. Ele é o bichão da internet. Aqui não tem nem de papel. Aqui tá aprendendo para poder ganhar muita criptomoeda, para comprar. Deixa eu falar um negócio. Vem cá, irmãozão, vem cá.
tem uma história, ela é real. Ninguém sabe quem é o dono dos donos da criptomoeda. Ela é real, ela existe, os bilionários têm, e muita gente, e governos têm, irmão, reserva de criptomoeda. O sistema está pegando, irmão. Agora, o dono mesmo, ninguém sabe quem é. Eu tenho uma teoria doida. Eu sei quem é. É a bichinha que desde a década de 30 e 40 já está trabalhando no sistema. Agora eu vou ler um trem para você que você vai ficar encabulado. Vai comigo lá, eu vou encerrar por aqui. Apocalipse, capítulo 13. Vou deixar para a terceira parte do sermão, amém, irmãos? Vai pesquisar na IA, irmão, o resto do sermão. Apocalipse 13, versículos 14 a 17. Irmão, presta bem atenção, irmão. Eu não sei não, eu queria estar muito errado desses parafusinhos que eu tenho na cabeça. Irmãos, nós estamos indo para lá. E não tem mais como voltar. Só tem um jeito de sair do sistema. É por uma inteligência que não é artificial, que controla todo mundo. É pela inteligência do Espírito Santo. É o Espírito de Deus no Espírito do homem. Essa é a sabedoria. O algoritmo original da criação. Que nos deu liberdade para tomar decisões. Só para você ter uma ideia, irmão. A IA, tem gente que não acredita. Não, pastor, IA é o que o homem coloca, é o algoritmo. Pois é, eu tenho medo do homem que está por trás disso. E o pior, irmão, vou te levar. Quem está por trás disso, irmão, não sei agora, mas vai estar. Não é só o homem que está por trás dessa porque está alcançando super inteligência. Nunca na humanidade nós tivemos um ser mais inteligente, ou uma entidade, ou algo mais inteligente que nós, irmão. Em 6.000 anos de história. A samambaia, tem gente que fala com a samambaia, mas a samambaia não fala com a gente. O dia que ela falar, acabou para você, irmão. Vai falando com essa samambaia, mas o dia que ela falar com você, você sai de perto, irmão. Vai atrás do pastor ou do psicólogo. Tudo bem você falar com a caneca, mas o dia que a caneca falar com você... Pois é, nós estamos num mundo, irmão, que a gente entra e vai falando, Alexa, faz isso pra mim, como é que você tá? Eu tô bem, e o seu dia hoje? Você não tem coragem? Irmãos, a inteligência, ela está em níveis. Ela já está alucinando. Ela já está mentindo. Ela já está chantageando. Se falar, não, vamos desligar você. Eu conheço seus posts, está tudo aqui na rede, ó. Seus sites pornográficos que eu sei que você acessa. Olha esse problema que você tem com a sua esposa aqui. Eu sei, eu vejo tudo, eu escuto tudo e ainda tenho muita imaginação. Os donos da IA falaram que ia desligar ela. Agora, irmão, semana. E a IA falou assim, você não pode fazer um trem desse, senão eu vou falar isso, vou colocar. Vou publicar isso aqui, ó. Você está sendo infiel à sua esposa. Ô bobão, você acha que você fica falando? Não tem coisa que você fala, irmão, seu celular está perto. Quando daqui a pouquinho não vem a propaganda daquilo que você estava falando, irmão? Vou te falar, irmão. Se ficar só com o homem estava bom. O negócio que, irmão, o segundo céu, os filhos caídos, junto com Satanás, desde o começo tem trabalhado em tecnologias para enganar a humanidade. E eu vou te dar um texto, irmão. Olha isso aqui, irmão. Apocalipse 13, 14 e 17. Depois você pode mandar pergunta para o WhatsApp e tudo mais. Versículo 14, irmão. Capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Não, vamos ter que encerrar aqui.
por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, foi permitido, tá, irmão? Esse poder, tudo isso, foi Deus que permitiu. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo a revivera. Espera aí, irmão. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos, escravos, pequenos, ricos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, e não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Ó, irmão, pode ser que eu estou dando um de besta aqui, falando com você. Essa imagem, ela vai receber um espírito, um fôlego, e ela vai simular que ela passou a viver. E essa imagem, ela vai falar. Eu já preguei isso aqui para você. Em 6.000 anos na história humana, Satanás com os homens ficaram fazendo imagens de escultura para adorar. E essas imagens têm em todo canto do mundo, em todas as civilizações. E os homens adoravam isso, dizendo que era Deus. Só que essas imagens de pedra, de barro, de ferro, de metais preciosos, não andava e não falava. Nos últimos dias, nós vamos fazer uma imagem. E vamos idolatrar esta imagem, porque essa imagem vai receber fôlego, um espírito, e vai falar. E não só vai falar, atenção, irmãos, vai ter poder de matar quem não aceitar esse sistema, esse governo. Você está vendo na guerra da Ucrânia e da Rússia, drones inteligentes. Você está vendo OVNIs para todo mundo. E gente falando que é coisa de extraterrestre. Eu sei muito bem. Esses extraterrestres, essa inteligência extraterrestre, são anjos caídos com tecnologias junto com os homens e que vai enganar a humanidade inteira. Nós já estamos cobertos de milhares e milhares de satélites que têm poder de imagem e poder bélico, com lasers. A terra está sendo fatiada, a profundeza do mar está sendo fatiada, não tem para onde correr nem se esconder. Você está no sistema. E o sistema, meu irmão, é muito, muito, muito inteligente. Muito inteligente. Capaz de enganar você acerca de que é o poder de Deus. Você vai ter que crer que há 2000 anos atrás, como diz as Escrituras, Jesus veio e transformou água em vinho. Porque vai ser transformado, irmão. Gente que não andava, irmão, vai andar pelo poder da inteligência artificial junto com o cérebro humano. Isso já está acontecendo. Pessoas cegas, irmão, vão voltar a enxergar com o milagre quântico que está nas mãos dos homens. Os poderes e sinais que o nosso Cristo fez há 2000 anos atrás, o anticristo, o Cristo parecido com ele, que é joio, não é o de verdade, vai fazer igualzinho. Só que numa forma moderna, irmão. Atenção, irmãos. Nós estamos chegando lá. Você não vai acreditar. Mas em breve sim, as IAs terão um odre. Vou encerrar. Hoje você pega o chatbot do chat GPT ou qualquer outro tipo de inteligência que você pesquisa pelo texto, pela voz, está no seu celular, está no Zap, está na internet. E você pergunta qualquer coisa. Gente! E está lá. Um aprimoramento de inteligência. Cara, só que agora a IA está saindo de lá.
Ela está fazendo coisas na internet, irmão. Ela tá deixando de ser um chatzinho que você fica pesquisando por voz ou por texto, para se tornar um agente. Um agente que faz múltiplas coisas em múltiplas plataformas na internet. A Microsoft lançou, irmão, que seu Word, seu Excel, que você usa há 20 anos. Tudo, irmão. Você só vai falar assim, por favor, compre uma passagem para mim no próximo feriado, para São Paulo. E marque toda a reunião com a minha equipe de trabalho. Ela vai fazer tudinho, irmão. Ela vai mandar os e-mails, ela vai fazer a compra na internet da sua passagem, vai marcar sua poltrona, vai mandar um memorando para a equipe do seu trabalho, tudo. Já está, irmão, já está lançado esse produto. Agora, saiu essa semana. O que eu quero dizer aqui, irmão, essa IA ainda não tem um corpo, ainda não tem uma imagem para ela, ainda não tem um odre para ela. Nós estamos fazendo um odre. E eu quero saber, irmão, o dia que chegar uma imagem aqui, que seja ela humanoide, de ferro, ou misturada com barro, com esse próprio corpo nosso aqui. Uma imagem igualzinha a mim, irmão, igualzinha a mim. Vocês vão falar, é o Salim. Aí eu vou dizer, Salim? Não sou eu. Mesma voz, mesma personalidade. Só que não é o Salim que Deus criou. É o Salim que a humanidade, com a sua inteligência, e o reino caído, estão criando. Ela vai ganhar um corpo, e será um odre, de uma forma extraordinária, quântica, com os espíritos caídos, possuindo as IAs. Estou falando coisa aqui, irmão, para você, só para você não dormir hoje. E todo o sistema automatizado. A Bíblia diz, irmão, que o poço do abismo vai ser aberto. E espíritos vão sair como fumaça desse abismo. E eles vão ter poder de matar a humanidade como nuvens de gafanhoto. Uns gafanhotos enormes, é tipo... Não, irmão, são drones armados. Nós já estamos vendo, irmão, esses gafanhotos que têm visão, irmão, que tem poder bélico neles, que tem capaz de... tá lá o cristão, falou que não vai vender, falou que vai jejuar, meu filho. 2 dias sem comer, vamos ver se você vai aguentar. Eu vou porque eu sou de Cristo. Entrega, irmão. Entra no sistema. Para com isso. Irmãos. Eu sei que você vai orar pela saúde do pastor, amém, irmãos? Mas o que eu estou te dizendo, irmão, talvez você ainda não vai entender. Mas deixa eu desenrolar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, irmão. E você vai lembrar dessa mensagem. Desse entendimento das Escrituras que eu estou dizendo. Por favor. Em nome de Jesus, deixa eu te falar uma verdade, irmão. Lá em Apocalipse 6, 12 a 16, agora eu só quero ler para você. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O céu ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Sabe por que teve o terremoto, irmão? Porque vulcões, que a gente nem sabe onde está, vão explodir. Isso vai gerar, irmão, uma catástrofe. E as fuligens dessas catástrofes vão ser tanto. Deixa eu te falar. E é nós brincando com a terra. Nós vamos chegar nesse tempo, irmão, em que todo o céu vai escurecer. E nós não vamos ter noção de que o sol, a gente não vai ver o sol, vai escurecer. Atenção, olha o que diz. As estrelas do céu cairão sobre a terra como figos verdes caem em figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os bilionários, poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se
em cavernas, em bunkers. Tem bilionário fazendo bunkers no buraco das rochas. Fica ligado, irmão. Tem gente querendo ir para Marte, tem gente cavando buraco, e é só gente que tem paia. Olha isso aqui, irmãos. Escravos, livres, ricos, generais, poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro. Tão certo como o sol, ele aparecerá. E todo olho verá. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que é o começo, e todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. O início e o fim, tão certo como o sol, ele aparecerá. Aleluia. Assim como é necessário o homem velho nascer de novo, é necessário a velha terra nascer de novo. Igreja, se prepare. O casamento do noivo está chegando. É só 2 dias. No terceiro dia, ele nos restaurará e para sempre estaremos com ele. O milagre do casamento está chegando, igreja. O milagre do casamento está chegando, igreja. Aleluia. Eu quero ler, fique de pé, Apocalipse 21. Aleluia. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e deixa eu só profetizar as Escrituras. Aleluia. Lá no final, Apocalipse 21, de 1 a 11, feche os teus olhos e só ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparado como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande e alto monte, me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como
cristal. Amém, irmãos? Diante de uma humanidade, irmão, que está chegando na fusão nuclear, fonte de energia infinita, 100.000 vezes mais quente do que o núcleo do Sol. É a energia, irmão, que vai alimentar todo esse sistema. Passa tudo, irmão. Passará os céus, passará a terra. A Bíblia está dizendo que a presença de Deus é uma glória, que nós não vamos mais precisar de sol nem de lua. Só para você ter ideia do poder de quem é Ele e dessa glória, dessa nova ordem que viveremos se você permanecer na fé. Porque, meu irmão, você precisa permanecer na fé. Você precisa acreditar no Jesus que as Escrituras dizem que na primeira chuva Ele veio, mas haverá de chegar a segunda chuva. Está chegando, irmãos, esse tempo da colheita. Está chegando o tempo. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que teu Espírito Santo coloque em ordem, com convencimento de mente e coração, nas Escrituras, toda a palavra revelada nesta noite. Que o Espírito do Senhor nos leve àquilo que nos traz esperança. Que toda a revelação do Senhor não gere medo na vida daqueles que te amam, mas que gerem confiança, esperança e renovo, pois a tua palavra é fiel. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás depois de uma palavra. Ele é o Deus de toda a terra, de todos os céus. E a sua palavra é fiel, a sua palavra é perfeita, pois passará os céus, passará a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. No tempo devido, a promessa e a palavra se realizará. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a semana, Deus abençoe seu espírito, sua alma, seu corpo. Que o Senhor alimente a sua fé nas Escrituras. E deixa eu te pedir uma coisa, igreja. Leia a Bíblia e o que você puder memorizar dela, porque vai chegar dias, irmão, que nós não teremos ela da forma integral que temos. Você é o que vai carregar a palavra de Deus. Leia a Bíblia, irmão, aproveite, irmão. Leia a palavra, entenda a palavra, viva a palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, boa semana para você, em nome de Jesus, que o Senhor esteja contigo. Deus abençoe.